Fala galera, bom dia. Hoje estamos aqui para a gente poder dar continuidade ao nosso conteúdo. A gente precisa abordar muita coisinha importante ainda para a parte de matemática para o Enem, certo? Estou aqui para fazer a nossa segunda aula, que seria a nossa segunda aula presencial, certo? A primeira, lá no dia 14 de março, vocês lembram que eu falei um pouquinho para vocês sobre os conjuntos numéricos e eu precisava voltar para dar a segunda aula e falar um pouquinho para vocês de função, tá? Então, aqui no cantinho, eu listei para vocês as funções no Enem. Todas as funções, todas, certo? Que vocês precisam estudar. Tudo bem? A gente começa com a função do primeiro grau, depois função do segundo grau, beleza? Terceira e quarta função, exponencial e logaritmo. E o último grupo das funções que a gente tem para poder estudar são as funções trigonométricas. Meninos, eu não fiz coloridinho assim à toa. Eu fiz para te mostrar que vermelhinho corresponde a uma aula, certo? Que a gente teria para poder trabalhar. Canetinha preta corresponde a mais uma aula para a gente poder trabalhar. E canetinha azul, lá nas funções trigonométricas, o último grupo, mais uma aula também que a gente vai precisar trabalhar aqui no nosso pré-vestibular. Beleza? Estou gravando essa videoaula, mas vou fazer uma webconferência com vocês pelo Zoom no sábado, para a gente poder tirar uma série de dúvidas. O que a gente costuma fazer nos pré-vestibulares é um contraponto entre cada um dos tipos de função. Por exemplo, quando a gente para poder falar de função do primeiro grau e função do segundo grau, a gente precisa contrapor as duas estruturas para que vocês possam entender as diferenças, captarem o que é mais importante, certo? Em cada um dos tipos de função e pescar aquele gatilho que vai te dar para você acertar a questão. Tudo certo? Então, galerinha, hoje, agora que vocês viram os 5 tipos de função que aparecem no Enem, certo? Depois que vocês viram como é que a gente subdivide essas funções para poder trabalhar aqui, a gente vai começar a falar de uma forma mais aguda da função do primeiro grau e da função do segundo grau. Então, meninos, o que eu vou fazer junto com vocês? Eu vou trabalhar os pontos que são importantes, que vocês precisam entender, que vocês precisam conhecer para que vocês possam acertar qualquer tipo de questão voltada para essa estrutura da função, tá certo? Olha só, vocês que estão no terceiro ano, muitos, e alguns que estão no segundo ano, já viram função do primeiro grau e já viram função do segundo grau. Vocês estudaram isso no conteúdo do primeiro ano, do ensino médio. Na verdade, vocês carregam isso desde o ensino fundamental, porque quando eu falo de uma função do primeiro grau, eu estou falando de uma equação de primeiro grau. E quando eu falo de uma função do segundo grau, eu estou falando de uma equação de segundo grau. Só que com estruturas, certo? Que são específicas do conteúdo de função que vocês precisam guardar, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui nessa videoaula? E aí depois, se surgir alguma dúvida, se tiver alguma coisa que assim, que vocês acham que precisa ser trabalhado de uma forma mais contextualizada, a gente, na nossa webconferência, através do Zoom, que vai ser marcada no sábado, certo? A gente para poder conversar muito sobre isso também, beleza? Só que o que eu preciso de vocês? Preciso que vocês guardem aqui os pontos fundamentais dessa história da função dentro dessa prova do Enem que vocês precisam fazer, tá certo? Então vamos começar. Primeira coisa, função do primeiro grau. Vamos parar para poder entender quais são os pontos importantes dessa função do primeiro grau que você precisa parar para poder desenvolver,
tá certo? Primeira coisa, não tem para onde correr. O ponto-chave início, certo? Da nossa estrutura de função é conhecer o formato de cada uma delas. Por exemplo, nós temos formato para a função do primeiro grau, formato para a função do segundo grau, formato para a função exponencial, formato para a função logarítmica e formato para a função trigonométrica. Beleza? Só que como a gente vai falar nessa primeira aula de função do primeiro grau e função do segundo grau, vamos embora. Vamos conhecer formato de função do primeiro grau e formato de função do segundo grau. Primeiro passo para a gente diferenciar esse processo. Tudo certo? Então, vou fazer uma anotação aqui para vocês. Primeira coisa, formato da função. Certo? Meninos, eu já disse para vocês que quando a gente fala de função do primeiro grau, é porque a gente está falando de equação do primeiro grau. Então tem que ter o mesmo formato, certo? A diferença é que a gente vai incorporar a ideia de funcionabilidade dentro dessa equação, de colocar alguém em função de outra pessoa, certo? E aí, vocês acabam observando que o formato dessa função do primeiro grau, ó, função do primeiro grau, certo? Tem sempre a estrutura de f de x igual a ax mais b. Meninos, esse é o formato. É isso aqui que vocês têm que identificar. Lembrando que esse formato de ax mais b é o que a gente chama na matemática de genérico. Beleza? É um formato onde você pode encaixar N possibilidades de numeral, passando por todos os tipos de número, porque vocês conhecem todos os conjuntos numéricos, entre A e B. Só que eu preciso fazer umas ressalvas aqui para vocês. Conhecer o formato é importante, certo? Mas guardar isso aqui, ó, também é muito importante, ó. A, meninos, precisa ser sempre diferente de zero. Porque se o A for igual a zero, a gente não estrutura uma função, tá bom? Então, eu preciso muito que vocês guardem isso. Eu preciso que vocês guardem o formato dessa função e eu preciso que vocês guardem também que o azinho, ele pode ser qualquer número, qualquer um, menos zero. Tudo certo? Tá tranquilinho para isso? Então, depois que a gente guarda essa estrutura do formato, a gente precisa entender quem é A e quem é B, certo? E a matemática chama esse azinho de coeficiente angular. Ah, professor, então o A vem de angular? Ó, pode até ser que sim. Pode até ser que esse Azinho venha desse nome angular. Mas a parte mais importante que você precisa guardar para isso aqui é o seguinte: é que o Azinho ele vai formar o ângulo de inclinação da reta, porque toda função do primeiro grau gera um gráfico em formato de reta. É uma função linear, beleza? E esse Azinho, ele é responsável pela angulação que você tem, certo? Da reta com o eixo de x do seu plano cartesiano. Tudo certo? Então, galerinha, A é o que a gente chama de coeficiente angular. Beleza? O B a gente chama de coeficiente linear. Tá certo? Então você precisa guardar esses dois
conceitos. Tá certo? Agora, para guardar esses dois conceitos, vocês também precisam ficar atentos ao seguinte, meninos. Quando a gente entrar no que a gente chama de geometria analítica, esses dois conceitos aqui, eles vão aparecer muito para vocês. Não vai ser pouco não, tá bom? Porque a geometria analítica, ela fala muito sobre essa situação. Ela fala sobre o estudo da reta. Ela monta a equação da reta e os seus vários tipos de equação. Equação segmentada e aí vai, certo? Só que, meninos, quando a gente para poder identificar esse processo, essa estrutura do coeficiente angular e do coeficiente linear, beleza? Lá dentro da geometria analítica, a gente utiliza um formato um pouquinho diferente, mas esses dois conceitos aqui eles vão aparecer, tá certo? Fiquem muito atentos a isso. E isso é muito importante, vocês precisam guardar esse processo aí. Tudo bem? Agora, depois que vocês viram essa primeira parte, eu vou partir aqui, ó, para esse pedacinho de quadro, vou apagar e vou escrever para vocês qual é a estrutura de formato, certo? De gráfico. Porque muito de função no Enem, certo? Está voltado para essa história do gráfico. E eu preciso muito que vocês fiquem atentos, porque toda função do primeiro grau, ó, toda função do primeiro grau gera uma reta com gráfico. Beleza? Galerinha, essa reta ela pode ser crescente ou decrescente. Beleza? E eu vou conversar um pouquinho sobre isso. Isso modifica o ângulo da reta, isso modifica o azinho, que é o coeficiente angular, e esse azinho é o cara que determina quando você tem uma reta crescente e quando você tem uma reta decrescente. Vou te dar esse bizu agora, beleza? Olha para cá, presta bastante atenção. Quando, meninos, que a sua reta, ó, reta, ela é crescente, beleza? Ela vai ser crescente quando o valor de A, que é o coeficiente angular, for positivo. Beleza? Quando o valor de A ele for positivo, quer dizer que você tem uma reta crescente. Ela vem de baixo para cima. Tá certo? Quando o contrário acontecer, quando o valor de A for negativo, aí você vai gerar uma reta decrescente. Beleza? E isso vai afetar na formação do ângulo, do coeficiente angular. Um é positivo e o outro é negativo. Vocês vão ver muito a questão de afetar essa angulação quando a gente chegar lá na geometria analítica. Eu vou precisar desses conceitos lá, certo? E ó, tá virando a galinha dos ovos de ouro no Enem, tá? Nos dois últimos Enems, questões consecutivas de geometria analítica, que eu preciso sentar e conversar com vocês. Tudo certo? Não agora, cenas dos próximos capítulos. E espero que vocês estejam junto comigo. Espero que essa pandemia já tenha acabado. Tudo certo? Aqui, meninos, isso é a parte importante
que você precisa guardar para a função do primeiro grau. Esses são os pontos, beleza? O que a gente precisa discutir agora são os pontos importantes da função do segundo grau, beleza? Depois que a gente tiver o contraponto da função do segundo grau, a gente monta um quadro, beleza? Para poder analisar esse processo. A gente bota a função do primeiro grau e a função do segundo grau, como se fosse um formato de quadro, e vai fazendo as comparações entre elas, para a gente poder entender as diferenças. Tudo certo? Então, vou fazer o seguinte, vou apagar aqui o quadro, beleza? Vou fazer com que vocês observem agora o formato de equação do segundo grau, que é o formato de função do segundo grau, nos pontos mais importantes, para vocês ficarem atentos. E aí, no final de tudo, a gente fazer esse contraponto. Tudo beleza? Então, deixa eu apagar aqui. Começar por aqui. Galerinha, primeira coisa que a gente tem que estar atento é o seguinte, formato dessa função do segundo grau. Eu já disse para vocês, é formato de equação do segundo grau. E está todo mundo ciente desse formato aqui. Beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa, função do segundo grau. Tá certo? O que a gente precisa guardar? Formato. Meninos, tá aqui. Formato da função. Todo mundo lembra de equação do segundo grau? Lembra? Fórmula de Bhaskara. Essas coisas todas. Soma e produto, relação de Ra. Beleza? Isso vai fazer diferença para você desenvolver isso aqui. Tá beleza? Olha para cá. Formato. F de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Beleza? Esse é o formato. Aqui, A, B e C, certo? Os três podem assumir qualquer tipo de valor. Só tem uma ressalva para fazer para vocês. O Azinho não pode ser zero, porque se ele for zero, vira bx mais c. E bx mais c é equação do primeiro grau. E aí a equação é função do primeiro grau. Tudo beleza? Então, A, B e C podem assumir qualquer tipo de valor, mas a ressalva que eu fiz para vocês, o A não pode ser o quê? Zero. Beleza? Escutei você falando aí de casa, tá bom? Quando você estava assistindo o vídeo. Então, olha só, Azinho tem que ser diferente de zero. Opa, isso é ponto fundamental. Beleza? Tudo tranquilo para isso? Meninos, agora, depois de analisar o formato, certo? Eu preciso mostrar para vocês os pontos que aparecem nessa função do segundo grau, tá? Nós temos 3 pontos extremamente importantes, tá certo? Primeiro que eu quero discutir com vocês, raiz de uma função do segundo grau. Na verdade, raízes, porque como é uma função do segundo grau, ela tem 2 raízes, beleza? Segundo, coeficiente linear, tá certo? Preciso enaltecer isso para você, tá bom? É um ponto extremamente importante, é o ponto mais fácil que você tem, mas você precisa ficar atento, beleza? E terceiro, o cara mais importante, 80% das questões de função, 80% das questões de função, certo? Passam por isso daí, por esse ponto que eu vou te dizer agora, beleza? Que é ponto máximo ou ponto mínimo. Meninos, tem que colocar na cabeça de vocês uma coisa, prestem bastante atenção, certo?
Olha aqui, uma função de segundo grau, ela tem ponto máximo ou ponto mínimo. Ela não tem os dois pontos ao mesmo tempo. Ah, professor, mas para calcular o ponto máximo e o ponto mínimo, a gente usa a mesma coisa. Você mostrou que é a mesma estrutura. Sim, é a mesma estrutura, certo? É o que a gente chama de menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a, tá certo? O ponto máximo ou o ponto mínimo, tá certo? Só que a função, ela só pode assumir um desses pontos. Ou ele vai ser máximo ou ele vai ser mínimo. Tá beleza? Tá tranquilinho? Agora, vou escrever isso para vocês, esses 3 pontos. E aí vou detalhar para você como você chega em cada um desses 3 pontos importantes. Tudo bem? Voltando. Ó, presta atenção aqui. Olha para mim. Os pontos são esses daqui, ó. Certo? Primeiro, raízes. Certo? Segundo, que é importante pra caramba também você guardar, coeficiente linear. Beleza? Tá tranquilo? E o terceiro, o mais importante, ponto máximo ou ponto mínimo. Beleza? Lembra, hein? É ou, é máximo ou mínimo. Beleza? Ela só pode assumir um ponto. Ela não tem os dois. Ah, tem uma função de segundo grau ali, professor, que ela tem um ponto máximo e um ponto mínimo. Mentira! Ela só tem ponto máximo ou ponto mínimo. Que fique bem claro. Apesar de você estruturar esse processo da mesma forma. Apesar de você calcular essa estrutura da mesma forma, certo? Mas ela só tem um. Ou é máximo ou é mínimo. Tá beleza? Tudo bem ou não? Agora, a gente vai ter que detalhar isso aqui. Tem que detalhar esses 3 processos. Você precisa estar com esses 3 processos na ponta da língua. Tudo tranquilo? Então, vamos lá. Aqui. Raízes. Certo? Eu tenho 2 chances, 2 possibilidades, 2 formas de chegar nessas raízes. Certo? Raízes, meninos, é o que vocês faziam lá no ensino fundamental, quando vocês calculavam x1 e x2 na sua equação de segundo grau. Isso é a raiz de uma função, certo? Tudo tranquilo? Então, como é que você utilizava para poder calcular x1 e x2, certo? Lá no ensino fundamental. Você não usava a fórmula de Bhaskara? Então, você aprendeu o que a gente chama na matemática de soma e produto ou relações de Girard? Também resolve, tá certo? Tranquilinho, sem problema nenhum. Tudo certo? Vamos escrever essas coisas para vocês agora, tá certo? Para chegar nas raízes, eu posso fazer pela fórmula de Bhaskara, certo? Ou eu posso utilizar as relações de Girard, que são as relações de soma e produto. Tudo bem? Tudo tranquilo? Vou detalhar para vocês. Talvez você esqueceu como é que se faz a fórmula de Bhaskara,
como é que pensa nessa história da soma do produto e tal. Vou detalhar, vou escrever aqui para vocês, canetinha preta. Fiquem atentos. Olha só, Bhaskara. Você sabe que para fazer Bhaskara, certo? Eu preciso primeiro chegar no discriminante. Opa! O que é discriminante, professor? É o que a gente chama de delta. Beleza? O que é delta, professor, mesmo? Delta é b ao quadrado menos 4ac. Depois que a gente faz o discriminante, aí a gente pula para as raízes, que é o que a gente chama de x1 e x2, certo? Aí pulamos as raízes. X é menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Confere ou não confere? Tranquilinho? Chegamos a essa estrutura? Relembramos? Boa! Agora que você relembrou esse processo, você já conhece o caminho mais longo. Ele é mais longo, mas ele é mais certeiro. Tá certo? No final de tudo, se você não errar nada, beleza? A fórmula de Bhaskara, tá? Vai te entregar x1 e x2. Agora, se você errar alguma coisinha, pô, já tem que prestar muita atenção, tá certo? A aplicação de fórmula eu falo o tempo todo. Presta atenção porque você acerta. É o que você precisa. Tudo certo? Agora, ou faz pelo caminho mais longo, fórmula de Bhaskara, ou vai pensar aqui na canetinha vermelha. Relação de Girard, soma e produto. Talvez, você vai falar comigo meio assim, poxa, professor, ninguém tinha falado disso para mim, certo? Talvez foi só uma forma do seu professor tentar, entre aspas, fazer com que você trabalhe a fórmula de Bhaskara, certo? Mas é bacana vocês conhecerem. Meninos, as relações de Girard, Girard, elas falam de soma e produto. Meninos, elas dizem assim que a soma das duas raízes x1 mais x2 é igual a menos b sobre 2a. Opa, perdão. Menos b sobre a. Certo? Meninos, é o mesmo b e o mesmo a da fórmula de Bhaskara. Aqui é o mesmo b e o mesmo a da equação. Beleza? Então, Girard afirmou o seguinte, que a soma de x1 e x2, ele disse que x1 mais x2, as duas raízes somadas têm que dar menos b sobre a. Certo? E ele afirmou que o produto entre essas duas raízes, x1 vezes x2, tem que ser igual a c sobre a. Certo? Essa é a estrutura da utilização da soma e do produto. Tá bom? Ele disse que x1 vezes x2, tranquilo, é igual a c sobre a. Guardem isso. Guardem essas coisas, porque no dia da webconferência iremos resolver uns exercícios. Beleza? E na hora que a gente parar para poder resolver esses exercícios, a gente vai utilizar esses dois processos. Tranquilinho? Sim ou não? Então tá aqui. Relembraram a fórmula de Bhaskara? Relembraram ou conheceram as relações de Girard?
para a soma e o produto de uma função de segundo grau? Beleza? Posso apagar? Porque eu preciso conversar com vocês sobre este cara, coeficiente linear, tranquilo? Que é o cara mais fácil de você calcular. E depois eu preciso passar para isso aqui, ó. Chegar no cara que é mais importante para vocês. Chegar em 80% das questões de matemática de função de segundo grau no Enem. Certo? Ponto máximo ou ponto mínimo. Tá tranquilinho? Então tá bom. Beleza? Vou fazer o seguinte. Vou apagar essa parte. Certo? Essa que você está vendo aqui sobre a questão das raízes. Vou falar sobre o coeficiente linear, certo? E depois que eu falar sobre esse coeficiente linear, eu chego lá na história, certo? Do ponto máximo ou do ponto mínimo. Tá tranquilo? Então, deixa eu apagar esse pedacinho aqui. Deixa eu fechar essa estrutura para falar para você do coeficiente linear e aí depois a gente chega nessa ideia da função, falando de ponto máximo ou ponto mínimo dessa estrutura de função no segundo grau. Tudo bem? Meninos, coeficiente linear é a coisa mais simples que tem. Beleza? Não tem que calcular nada. É só montar o ponto. Beleza? E como é que a gente monta esse ponto do coeficiente linear? Você tem que saber o seguinte, que ele é o ponto onde a parábola encosta no eixo de y. Ó, é o ponto onde a parábola encosta no eixo de y. É y, hein? Porque quem encosta no eixo de x é raiz. Beleza? Depois eu vou escrever isso para vocês no final. Tá bom? Quando a gente for fechar toda a estrutura. Tudo tranquilo? Show de bola. Aqui, esse ponto é o ponto que a gente chama de 0 e C. Meninos, não tem que calcular nada. É esse C aqui, ó, termo independente da função. Ah, professor, apareceu lá x ao quadrado mais 4x menos 16. Como é que eu faço para escrever o coeficiente linear? Quem é o coeficiente linear? É o menos 16. Só que a gente representa ele como ponto do plano cartesiano. E todo ponto do plano cartesiano é um eixo de coordenadas. Meninos, prestem atenção. Eixo de coordenada x, y. E se eu disse para você que o cara encosta no eixo de y, quer dizer que por obrigação o x dele tem que ser o quê? 0. Tá certo? Então, o coeficiente linear de uma função do segundo grau é sempre o ponto 0 para x e c para y. C, termo independente da função. Apareceu aqui, ó. Olha ele aqui. Você está vendo? Então, é só tirar da função. Você não calcula. Tudo certo? Eu disse que ele era o cara mais fácil. Beleza? É só guardar essas orientações. Pelo amor de Deus. Tudo certo? Tranquilo? Posso apagar esse pedaço aqui para utilizar esse pedaço do quadro para falar do cara que vai cair na sua prova do Enem, que vai estar nesta prova deste ano, maluco por conta dessa pandemia. Posso? Pode apagar? Então tá bom. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Beleza? E vamos sim. Vamos que vamos.
para aquilo que a gente chama de ponto máximo ou ponto mínimo. Tá certo? Meninos, ponto máximo ou ponto mínimo, normalmente chamado na matemática de coordenada do vértice. Beleza? É o que você aprendeu no ensino fundamental a chamar de x do vértice, y do vértice, ou que você aprendeu lá no primeiro ano do ensino médio. Beleza? Ah, professor, eu não sei como é que faz isso aí, x do vértice, y do vértice, pá, coisa fácil e tal. Eu sei que é fácil, tá bom? Eu sei que é muito fácil de se aplicar essa situação. Agora, eu preciso que você tome cuidado com uma coisa. O x da questão, para você matar qualquer estrutura, é você entender quando o ponto é máximo ou quando ele é mínimo. Então, o importante para você é anotar isso. Ponto máximo. Quando que a gente tem um ponto máximo? Quando a parábola da função faz isso aqui, ó. Tá vendo meu plano cartesiano bonito? Então, quando ela faz isso aqui, você tem um ponto chamado de máximo. Ele está até aqui, ó, marcado para vocês. Certo? Qual é a característica dessa parábola que aparece com a boquinha voltada para baixo? Assim. Certo? A característica dessa parábola aqui não é o A ser negativo? Quando o A é negativo, a parábola não fica assim? Então, meninos, quando é que eu tenho um ponto máximo? Quando A é negativo. Beleza? Professor, quando é que eu tenho ponto mínimo? Quando A é positivo. É o contrário. Certo? Porque quando o Azinho é positivo, a parábola é assim, ó. Não é? Ó. Quando o ponto é mínimo, certo? Olha o meu plano cartesiano, bonitão. Certo? A parábola não fica assim, ó? Sim ou não? Então, o ponto não aparece aqui embaixo. Quando ele aparece aqui embaixo, ele é mínimo. Mas a característica dessa parábola aqui, que o U está assim, ó, mostrando para você, certo? É a característica de o A ser o quê? Positivo. Então, quando que isso acontece? Quando A é positivo. Esse A aqui, ó, tá vendo esse A? É o cara que está lá na função. Você tem que tomar muito cuidado com isso. É olhar para a sua função. Por isso que a primeira coisa que eu disse para você, quando falei de função do primeiro grau e quando falei de função do segundo grau, foi do formato. Conhecer o formato é muito importante, porque você consegue distinguir quem é o A, quem é o B, quem é o C. E quando você consegue entender quem são esses camaradas, já era, você faz aquilo que você precisa em todas as questões. É muito simples pensar nesse processo, tá bom? Só que eu ainda não acabei. Falta te mostrar como você calcula isso, tá bom? Meninos, calcular o ponto máximo ou o ponto mínimo, que é o que a gente chama de x do vértice e y do vértice, é seguir essas formulinhas aqui, ó. Menos b sobre 2a e menos delta
sobre 4A. Aquelas duas estruturas ali, por isso que eu disse que era muito fácil calcular. Só que o importante também não é só calcular. Meninos, o importante é saber isso aqui, ó. Quando você tem um ponto máximo e quando você tem um ponto mínimo. Depois que você identificar esse processo, esquece, já era. Você mata aquilo que você precisa. Tudo bem ou não? Tá tranquilo? Até aqui? Show de bola. Então, podemos fazer o nosso quadro comparativo, as coisas importantes que vocês precisam para essa aula, que vocês precisam guardar. Aquele resumo final, para depois a gente largar uma série de exercícios e vocês matar todos, beleza? Ó, posso apagar, não posso? Os dois lados. Ficou tranquila essa estrutura aqui? Deu para pegar, deu para guardar, deu para copiar? Tranquilos? Posso pagar tudo? Pode, né? Escutei você falando. Ah, esperar um pouquinho? Tá bom. Segura. O que você quer? 5 segundos? 10 segundos? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. Ah, já pode. Pode. Boa. Então vamos lá. Vou começar por aqui, tá? Vou apagar aqui para a gente poder pensar no nosso quadro comparativo. E aí depois a gente finalizar essa parte aí das funções do primeiro grau e do segundo grau. Tá bom? Então, meninos, vamos que vamos. Vamos pensar nessa estrutura aqui. Ó, primeiro, função do primeiro grau. Aí traça a linhazinha aqui, divide, função do segundo grau. Certo? Vamos que vamos. Primeira coisa, a mais importante, formato. F de x igual a ax mais b. Opa! Formato aqui. F de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Beleza? Segundo ponto. Pontos importantes. Professor, o que é pontos importantes? Aquilo que eu acabei de listar para você lá na função do segundo grau. Só que aqui na função do primeiro grau também tem. Quais são os pontos importantes aqui? Raiz. Raiz e coeficiente linear. Ah, e aqui, professor, quais são os pontos importantes? Vou te falar agora, de novo. Aqui é raízes. Aqui é coeficiente linear. E aqui é coordenada do vértice. O que é coordenada do vértice, professor? X do vértice, Y do vértice. Isso. Ponto final. Professor, o que é coeficiente linear aqui? Meninos, coeficiente linear aqui na função do primeiro grau é a coisa mais simples que tem. É o ponto 0 para x e b para y. Ó, aqui é 0 e c. Estão lembrados? Eles têm essa diferençazinha. Tudo bem? Opa! Gráfico.
aqui é importante. O que eu formo aqui de gráfico? Eu formo uma reta. Professor, essa reta pode ser crescente ou decrescente. Professor, como é que eu sei que ela é crescente? Depende de quem? Depende de A. Se o A for positivo, ela é crescente. Se o A for negativo, ela é decrescente. Tudo tranquilo? Sim ou não? Beleza para isso? Falta aqui o gráfico. Quem é o gráfico aqui, professor? Gráfico é uma parábola. Beleza? Que pode ter concavidade voltada para cima, concavidade, buraco voltado para cima, quando A é positivo. E o buraco voltado para baixo, certo? Quando A é o quê? Negativo. Tudo bem ou não? Esse é o quadro comparativo. É isso que você precisa guardar. Isso é extremamente importante. Beleza? Tem que guardar essa estrutura aqui. Tá certo? Porque na hora que a gente guarda esses pontos aqui, que são extremamente importantes, a gente consegue matar tudo aquilo que a gente precisa lá no Enem. Tá tranquilo? Espero que eu tenha refrescado a cabeça de vocês em relação à função do primeiro grau e em relação à função do segundo grau. Beleza? E depois dessa situação aqui, depois que vocês assistirem essa videoaula, certo? A gente vai fazer uma webconferência lá no Zoom. No sábado de manhã, que seria o horário da aula de vocês, normalmente lá na Pestalozzi. Tá certo? Aí, o que eu preciso? Que vocês estejam lá, logados, certo? Eu vou mandar um forms para vocês, só de função do primeiro grau e de função do segundo grau, para que vocês possam resolver. E outra, ainda vou mandar o PowerPoint, as apresentações que eu utilizaria aqui, certo? No momento que a gente tivesse abordando essa aula de forma presencial. Mas meninos, a gente não está parado, tá certo? A gente está se movimentando, a gente está pensando, a gente quer muito o apoio de vocês, a gente sabe o quanto é importante para vocês se prepararem para fazer essa prova, porque é a decisão para a vida de vocês, é aquilo que vocês escolheram, a gente já passou por isso e a gente sabe o quanto é complicado, tá? Mas olha só, a gente está aqui para ajudar vocês, tudo certo? Fiquem tranquilos. Outra, vou mandar para vocês também um videozinho abordando para vocês os aspectos que mais aparecem na matemática no Enem, para vocês ficarem atentos, para vocês, enquanto esse momento de pandemia continuar, para vocês focarem e fecharem os estudos de vocês, baseando mais ou menos no norte que a gente tem, pelo quantitativo de questões que aparecem. Mas olha só, eu disse para vocês no começo do vídeo aqui, no começo dessa videoaula, tá virando a galinha dos ovos de ouro do pessoal lá no MEC, que faz essa prova do Enem. Geometria analítica. Nos 2 últimos Enems, questões de geometria analítica. Tá bom? Mas vou fazer esse videozinho para tentar nortear vocês para aquilo que vocês precisam. Tudo tranquilo? Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham compreendido. E no sábado, quando a gente estiver na webconferência, que vocês tragam todas as dúvidas, beleza? Vocês tragam tudo aquilo que é bacana para a gente poder trabalhar, tá certo? Foi um prazer enorme, mesmo que virtualmente, ter batido esse papo aqui com vocês. Show? Valeu, abraço, fiquem com Deus.